Os seres humanos possuem uma capacidade imensurável para o amor e cooperação. Então por que às vezes agimos de forma tão cruel? É isso! Como é que Odiamos é? os norte-americanos! Odeiam a gente? Eu odeio vocês! Não só como indivíduos, mas também como comunidades e nações. O ódio leva ao desrespeito, injustiça social, violência, guerra e até mesmo ao genocídio e ao assassinato em massa. Mas de onde vem esse impulso? Os investigadores dizem que tudo aconteceu em apenas 10 minutos de terror. Qual seria a origem do ódio humano, a origem da desumanização? Manda eles de volta pro lixo de onde vieram. Manda eles voltarem num camelo. Por que os humanos são capazes de odiar? Por que temos essa emoção? Desculpa aqui, eu tô no meu direito, valeu? Sai fora você! Sai fora você, cara! O que é mais chocante é a velocidade com que se pode fazer brotar esse tipo de comportamento em pessoas comuns. Olha, eu não sou fascista, eu não sou, cara! Ele é o meu presidente, ele é o seu presidente! Quando se cria uma atmosfera de ódio, acaba sendo difícil de reverter. Por que nos odeia? Porque são mexicanos. Porque somos mexicanos? Sim. Não, calma, não! Com certeza o ódio pode existir entre indivíduos, mas essas forças psicológicas acabam amplificando os conflitos entre grupos. Nós temos percebido que a propaganda tem sido usada efetivamente aqui como um caminho para o genocídio. Essa propaganda mata. Houve um tempo em que a gente achava que o papel da mídia seria como um propagador neutro de fatos. Mas isso mudou. A mídia se tornou um instrumento facilitador para que as pessoas se comportem de forma desumana, propagando o ódio. Defino o terrorismo como deixar eles com medo para que pensem duas vezes. Na verdade, eles disseram que os seus crimes estão entre os mais terríveis que qualquer um possa ter cometido. Foram uma afronta a toda a humanidade. Você pode ter uma compreensão das evidências, dos fatos, mas sempre existe um fator humano do porquê fizeram isso. Como eles puderam fazer isso? Por que odiamos? A origem. Tudo certo, estamos prontos. Vamos então? Pronto? Sim, vamos lá. Beleza, eu tô pronto. Bom trabalho, pessoal. Entender a origem do ódio, na minha opinião, começa com a compreensão da evolução da nossa espécie. Por que os humanos odeiam? De onde vem essa emoção? Tira a mão de mim, cara! Me solta, sai pra lá! Quando o ódio surgiu? Será que é alguma coisa própria da nossa espécie? Talvez ele exista em outras espécies também. Para mim, como alguém interessado na evolução humana, eu tenho que começar exatamente aí. Será que a forma como evoluímos foi o que nos levou a odiar? Começando, tomada 1, Brian. Eu sou um antropólogo evolucionista. Então, o objetivo do meu trabalho é ter uma melhor compreensão do que significa ser humano. E o jeito como fazemos isso é tendo uma compreensão melhor do que não seja humano. E a ideia é, se conseguirmos entender o que não faz parte da humanidade, poderemos identificar que parte nossa só é realmente encontrada na nossa espécie. Eu sempre fui fascinado pelos animais, porque eu tive um cachorro quando criança, que era o meu melhor amigo. E era impossível, como qualquer um que tenha cachorro, não imaginar como o meu cachorro pensava. Legal, Congo, cadê? Legal, você pegou, muito bem. Muito bem, legal. Será que ele pensava como eu ou pensava de um jeito diferente? Muito bem, foi moleza pra você, né? Foi a maior moleza. Será que ele me amava do jeito que eu o amava? Era óbvio que eu achava que sim, mas não seria interessante saber com certeza?
E quando eu entrei na escola, eu descobri que tinha gente que fazia isso para viver, tentar entender como os animais pensam, em comparação com os humanos. Então, como consequência, eu passei bastante tempo estudando outras espécies, mas principalmente os nossos parentes animais mais próximos, os chimpanzés e os bonobos. Vem cá, isso. Vem cá. Vem cá. Os chimpanzés e os bonobos, na verdade, são geneticamente mais próximos de nós do que são dos gorilas. Na verdade, geneticamente, eles são 99% humanos. Então isso me levou a questionar. Será que são capazes de odiar? Ou será que essa capacidade de odiar é uma característica só nossa? Olha ali, olha ali. Os bonobos e os chimpanzés são fascinantes, porque são bastante similares. Eles possuem uma interação social muito rica. Eles criam laços duradouros entre si e possuem uma alimentação parecida. O que torna as duas espécies tão interessantes para estudar é no que elas diferem e como essas diferenças são fundamentais para que possamos compreender a nossa espécie. É difícil diferenciar os chimpanzés e os bonobos só de olhar para eles. Eles são muito parecidos. Eu não conseguia diferenciar um chimpanzé de um bonobo quando comecei. As diferenças só aparecem quando a gente observa o comportamento deles e vê como as suas sociedades são formadas. A maioria das pessoas está familiarizada com os chimpanzés. Eles têm uma sociedade dominada pelos machos e as fêmeas precisam suportar muita agressividade dos machos. Nos chimpanzés, a agressividade tem por finalidade estabelecer a dominância e manter o controle. Então, quando um macho alfa chega, a primeira coisa que ele faz é matar todos os filhotes. Com os bonobos, não é assim. As fêmeas dominam a sociedade e os filhotes e bebês quase nunca são agredidos. Então temos que pensar como eles se tornaram tão diferentes. Nós achamos que os chimpanzés e os bonobos se separaram da nossa linhagem 6 milhões de anos atrás. E o que aconteceu é que, como o Rio Congo se delineia como uma espécie de arco pelo continente, os gorilas e os chimpanzés acabaram evoluindo juntos ao norte e os bonobos evoluíram ao sul do Rio Congo. E essa divisão criada pelo rio levou a diferenças extraordinárias entre as espécies. Os bonobos que vivem ao sul do Rio Congo não habitam um ambiente em que tenham que se preocupar muito com comida. Mas com os chimpanzés, eles têm que competir pelos recursos, o que significa que eles veem outros grupos como competidores. Eles evoluíram com uma tremenda quantidade de hostilidade em relação a outros grupos, devido a essa competitividade. Os bonobos possuem a habilidade de ser mais sociáveis, de ficar juntos e apoiar uns aos outros, porque eles possuem mais recursos. Eles conseguem encontrar alimento com muito mais facilidade do que os chimpanzés. Os chimpanzés podem ser amigáveis, mas quando um grupo de chimpanzés encontra outro grupo de chimpanzés, haverá hostilidade. Eles serão agressivos uns com os outros. E isso ocorre porque estão competindo por recursos. Pode haver cerca de 40 machos adultos, trabalhando juntos para patrulhar as fronteiras de seu território. E isso é feito de forma consciente. Eles ficam em silêncio, deixam de vocalizar. Eles estão caçando. Caçando nas fronteiras de seu território, sempre atentos para qualquer sinal de seus vizinhos. Principalmente se um macho ou uma mãe com filhote estiverem sozinhos. E caso eles avaliem que os números são razoavelmente maiores comparados àqueles de seus vizinhos, eles irão invadir o território vizinho, arrancar os rivais das árvores, e se houver um filhote, ele será retirado da mãe e comido vivo. Os bonobos e os chimpanzés estão separados há 1 milhão de anos, e o que estamos dizendo é que eles evoluíram de forma diferente.
é a história da ecologia deles, do modo como a floresta foi se estruturando, levando-os a evoluírem assim. Na terra dos bonobos, como os recursos são mais ricos e abundantes, a agressividade dos machos não é necessária. Mas a agressividade dos chimpanzés é uma estratégia muito bem sucedida no ambiente deles. Os chimpanzés são quase um reflexo perfeito da humanidade, porque eles têm um lado maravilhoso. Eu já criei chimpanzés órfãos antes e é impossível encontrar animais mais afetuosos, mais compassivos, empáticos e mais humanos. Mas eles também possuem esse lado obscuro, que é cheio de violência e agressividade, a fim de garantir o lugar deles. E isso é exatamente o que os humanos fazem. Eles se comportam de maneira a garantir seu status, a exercer dominância. É uma coisa vista em todo lugar, quando isso traz uma vantagem. Com o nosso próprio grupo, podemos ser ainda mais afetuosos e gentis do que os bonobos. Mas também somos uma espécie competitiva e, entre os grupos, podemos nos tornar mais agressivos e violentos, até mesmo do que os chimpanzés. E isso nos leva a ser tão cruéis, tão horrorosos. Somos a espécie com mais ódio que já evoluiu. Há 50 mil anos atrás, havia outras espécies de humanos. Então, o que aconteceu para sermos os últimos que restaram? Como conseguimos ser a única espécie existente e as outras não? Eles também não possuem cérebros grandes e habilidades culturais e linguísticas? Acho que nos tornamos mais amigáveis, que éramos a única espécie que realmente conseguiu trabalhar bem dentro de nossos próprios grupos. Mas também conseguimos desenvolver a capacidade de sermos tremendamente hostis e cruéis em algumas situações. Às vezes, a sociedade chega a recompensar um comportamento agressivo e de ódio como o bullying. Esse vídeo chocante feito 2 semanas atrás e postado nas redes sociais mostra Jordan Paisner, de 14 anos, sendo espancado por um garoto de 15 anos. Ele teve seu crânio fraturado e o tímpano rompido. Toma essa! Eu te odeio! Vai fugir, é? Volta Me aqui! perguntam muito se as pessoas são predispostas ao bullying. Me deixa! O bullying ocorre em todo o contexto que já foi estudado. Para! Seu volta aqui! Então ele acontece em todo mundo. E o que chama a atenção é que os níveis de prevalência são similares. Cerca de 30% dos jovens sofrem bullying ocasionalmente e de 7 a 10% de jovens sofrem bullying severo todos os dias. Toma, seu trouxa! Isso sugere que talvez seja algo inerente ao nosso passado evolucionário. Até bem pouco tempo, o bullying era visto como um rito de passagem. Algo que os jovens tinham que enfrentar para se tornarem mais fortes. E o motivo pelo qual mudamos essa perspectiva é que os jovens estão se suicidando por causa disso. Meu nome é Oliver Graves. Desde pequeno, eu sempre fui diferente. Eu mudei bastante de casa e sempre me sentia sobrando. Quando criança, eu me sentia bastante incomodado com o meu corpo e não conseguia entender o motivo. Quando entrei no ensino médio, comecei a aprender sobre as pessoas transgêneras e o que significava isso. Descobri que era exatamente como eu me sentia. E depois de me assumir, eu era agredido nos corredores, levava surras, já fui chamado de Daria para escrever um livro com todas as palavras com que fui xingado. Eu me assumi em abril e fui hospitalizado em outubro por tentativa de suicídio. Foi bem difícil no ensino médio porque o pessoal popular, que era quem mais fazia bullying, estava no topo da cadeia alimentar e, por isso, basicamente mandava na escola.
Costuma-se pensar que os jovens que praticam bullying de modo geral são marginalizados e mais impulsivos que os outros. Mas a maioria dos jovens que pratica bullying não é assim. Na verdade, os jovens que praticam bullying com mais agressividade são os mais populares do grupo. E a impunidade leva esses jovens a abusar do seu poder e eles contam com o apoio dos colegas nesse comportamento que torna o bullying tremendamente difícil de se combater. Eu comecei a sofrer bullying no ensino fundamental, porque eu me mudei bastante de estado para estado, desde o Texas até o Tennessee. E tudo começou porque eu era diferente. Bom, eu tinha uma aparência diferente dos outros. Como a minha mãe e meu pai não se envolviam muito na minha vida, eu tinha que me virar sozinha. Então eu não sabia pentear o cabelo ou fazer outras coisas que as garotas pareciam saber. E a impressão é que as meninas da minha classe percebiam esses detalhes e implicavam comigo por causa disso. Então, lá pelo 6º ano, eu decidi que não queria mais sofrer esse tipo de agressão. Então, eu me tornei agressora. Eu nunca vou me esquecer do que eu já aprontei na escola. Eu levava umas meninas pro banheiro. E me lembro bem de uma especial que eu levava pro banheiro. E aí eu empurrava pra uma cabine e batia nela, porque achava que ela era mais fraca e mais vulnerável. A verdade é que eu me via nela. E ficava furiosa de me ver nela assim. Eu perseguia ela todo santo dia. Queria mostrar à garota toda a raiva que eu sentia. E eu realmente me via como a garota barra pesada, sabe? A turma popular era o meu círculo de amigos, entende? E eles me respeitavam porque eu era má com os outros. E eu não queria mudar. Era uma sensação muito boa. No ensino médio, eu lembro que um dia eu estava na aula e a professora gritou comigo e disse: "Pra fora". Só isso. Ela me disse para ir direto para a sala do orientador escolar. Quando eu estava no meio do caminho, eu encontrei um auxiliar da escola. E ele me parou e pela primeira vez em toda a minha trajetória na escola, alguém perguntou: "O que está acontecendo? Posso ajudar você?" E eu lembro que a conversa que a gente teve naquele dia mudou a minha vida completamente. Ele disse que tinha me visto ser muito cruel com os outros alunos. Então, na hora, isso fez com que eu me sentisse humilhada de um jeito que eu decidi que eu queria mudar. Porque eu estava me sentindo muito mal comigo mesma e com vergonha. Como eu pude fazer tudo aquilo? Pensando em como os humanos são capazes de amar e de odiar, a grande pergunta é: o que nos leva a um lado ou a outro? Será que somos guiados pela noção do que é certo ou errado? Será que essa noção também teria evoluído ou será que a nossa moral é moldada pelo ambiente? Ao pensar sobre a origem do ódio, não tem como deixar a infância de lado. Como pais, nós fazemos todo o possível para que os nossos filhos façam o que é certo, não o que é errado. Quando pensamos sobre o bem contra o mal, o certo e o errado, será que somos moldados pelo ambiente para sermos bons ou maus? Ou será que o ódio já está presente no início do desenvolvimento, independente da nossa criação? Uma dúvida que todos têm é sobre o instinto versus a criação. Até que ponto somos moldados pelo instinto, seja como indivíduos ou membros de uma espécie? E até onde o ambiente pode influenciar? Será que os bebês possuem uma noção de certo e errado, uma noção do que é bom ou mal?
Legal, aqui estamos nós, no Laboratório de Cognição Infantil, onde fazemos testes com os bebês. No Laboratório de Cognição Infantil, nós estudamos crianças de 3 meses de idade até 4 ou 5 anos de idade. Isso, Noah, você está indo muito bem. Meu trabalho trata de qual parte da nossa Constituição seria considerada como inerente da nossa natureza humana, mesmo numa idade tenra. Então, nesses experimentos, nós mostramos aos bebês tipos diferentes de interações num teatrinho e vemos que sentido isso faz para eles. Subindo a cortina. O primeiro estudo que fizemos foi em relação às origens da nossa capacidade moral, da nossa capacidade de fazer julgamentos sobre outros indivíduos baseado em como eles tratam os seus semelhantes. Estávamos muito interessados numa questão. Será que os bebês julgam os outros? Para isso, criamos várias situações diferentes em que apresentamos personagens aos bebês. Um personagem é prestativo, ajudando o colega a abrir a caixa. E outro personagem chega e trata o colega muito mal, fechando a caixa bruscamente. A nossa questão era muito simples. Será que o bebê teria uma atitude diferente em relação ao personagem prestativo e ao não prestativo? Isso aí, Jack. Tá fazendo um ótimo trabalho aí. Oi? Então, simplesmente apresentamos os 2 bonecos, levando-os até o bebê para ver qual ele pegaria. Muito bem. Literalmente, qual boneco ele prefere? Muito bem. O que descobrimos desde que começamos esse estudo é que, na maioria das vezes, os bebês escolhem o personagem gentil. Muito bem. Parabéns. Esses estudos e outros de diferentes laboratórios sugerem que boa parte da moralidade que acreditávamos ser um produto da cultura, educação e do aprendizado, na verdade é um produto da evolução biológica. Tá vendo eles? Eles parecem ter uma espécie de senso moral que aparece bem cedo no julgamento de outros indivíduos. Esse cara é legal, esse cara é um cara malvado, mas isso também envolve justiça. Esse personagem deve ser punido, esse personagem deve ser recompensado. Por um lado, isso é ótimo, mas também fomenta o ódio. Pensando em seres humanos, um atributo que somente nós possuímos, que pode vir à mente, é o senso de justiça. Uma das coisas que os pesquisadores que estudam animais têm estado muito interessados é qual a origem do nosso senso de justiça. Será que esse senso de justiça teria evoluído unicamente na nossa espécie ou é algo que existe na natureza? Não temos certeza se os animais possuem senso de justiça. Alguns cientistas afirmam que eles têm algumas situações. É uma área do conhecimento bastante controversa e debatida. Mas o professor Franz de Waal, da Universidade Emory, passou décadas estudando animais e como eles pensam. Na verdade, ele foi um dos meus mentores. E ele fez um experimento brilhante com macacos prego. Uma espécie bem distante da gente na ordem dos primatas. E que parecem ter um senso de justiça. No experimento, os macacos prego tentam solucionar um problema. E, se conseguem, são recompensados. A recompensa é algum alimento. Uma coisa que eles gostam. Eles adoram frutas. E por isso, depois que o macaco prego Bob e a macaco prego Sally resolvem um problema, eles recebem a mesma coisa, uvas. Mas nesse experimento, com a mesma tarefa e resolvendo o mesmo problema, a Sally passa a receber pepino, que é uma coisa de que eles não gostam tanto quanto uva. Se você dá pepino para um como recompensa e se fizer isso várias vezes seguidas, enquanto o outro recebe uvas, então aquele que recebeu o pepino fica muito nervoso. A agitação é a emoção que eles demonstram. São aquelas que nós humanos, nós chamamos de inveja ou de ciúmes. O senso de justiça aparece aí, na comparação de um com o outro. Mas o senso de justiça nos humanos é universal. As testemunhas disseram que essa briga que aconteceu em Houston no fim de semana começou num cruzamento. Ele exerce um papel crucial em quase todas as nossas interações sociais. Seja em casa, no trabalho ou até mesmo na estrada. E essa surra de um motorista perto de Tampa no mês passado só parou quando a esposa dele sacou uma arma. Quando sentimos que fomos tratados injustamente, também nos sentimos perseguidos, ameaçados.
E isso realmente pode liberar o lado mais sombrio da nossa natureza. Seu grande filho da... Você vai ver! Para com isso! Para com isso! O ódio e a violência podem aparecer quando nós nos sentimos injustiçados. Você me cortou, seu filho da p... Você tá louco, é? Filma isso! Brian here, filmando, tomada 7. Existe uma expressão de ódio que tem explodido com frequência nos últimos anos. 3 dos 10 piores massacres da história dos Estados Unidos aconteceram nos últimos 5 meses. Eles estão com medo de ir à escola por isso. Isso se tornou uma epidemia. O que levaria alguém a querer se vingar de um grupo inteiro de pessoas, fazendo vítimas que são completamente inocentes? O que transformaria o ódio num assassinato em massa? A porcentagem de pessoas responsáveis por assassinatos em massa, apesar de parecer bem grande, na verdade é bem pequena. A incidência tem aumentado nos últimos anos, sem sinal de declínio, só que a forma como os massacres acontecem é o que assusta mais. Outros homicídios por armas de fogo frequentemente ocorrem no contexto de violência entre gangues, perpetração de crimes, violência doméstica, e são mais fáceis da gente se distanciar e pensar: eu não frequento esse tipo de lugar, eu não vivo nesse tipo de ambiente, eu não participo dessas atividades, então não vai acontecer comigo. Mas o tipo de morte que ocorre no contexto de um massacre pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um que frequente uma escola, uma igreja, um shopping ou um cinema. Estamos todos vulneráveis a isso. Se olharmos os casos recentes de massacres, eles possuem várias causas. O garoto apresentava indícios claros. Havia sinais perturbadores percebidos nas postagens nas suas redes sociais. Ele estava prestes a explodir. Algumas das causas são decorrentes de fanatismo religioso, outras são decorrentes de doença mental. Algumas delas são decorrentes de misoginia, entre outras coisas. Pode pelo menos dizer se ele estava frustrado com seu relacionamento com as mulheres? De novo, como é parte das evidências, isso fará parte da nossa investigação. A psicologia humana é complicada. E a quantidade de argumentos mentais obscuros que podem aparecer é bastante ampla. E para cada pensamento maldoso que possa passar pela nossa cabeça, há uma série de gente online tentando fazer com que isso perdure. Gente que apoia certas narrativas, como, por exemplo, a de que os negros irão tomar conta do país, a de que existe uma conspiração judaica, a de que as mulheres são horríveis e merecem ser punidas. Uma característica importante desses atiradores é que eles são pessoas que esperavam algo do mundo e que não estão conseguindo. Toda mulher que os rejeitou, todo colega que tem um carro melhor do que eles, cada pessoa que passou por eles num corredor e esbarrou sem se desculpar, eles se lembram de todas essas coisas, vão juntando tudo, se apegam a elas e deixam que explodam. Esse pessoal popular nunca me aceitou. E agora vai pagar por isso. Em 2014, Elliot Rodger matou 6 pessoas e depois se matou, bem como feriu outras 14 em Isla Vista, na Califórnia. E antes do massacre, ele colocou um vídeo na internet e mandou um e-mail para os pais e o terapeuta com um longo manifesto explicando os motivos por ter feito o que fez. Eu tenho pensado muito em como a minha vida é triste e injusta. Tudo porque as garotas nunca se interessaram por mim. O Elliot Rodger tinha várias similaridades de personalidade e de história clínica. Não só com assassinos em massa em potencial que eu tenho visto como pacientes, mas também com outros assassinos em massa. Quando criança, ele foi diagnosticado com um transtorno do espectro do autismo. Tinha histórico de sintomas do transtorno obsessivo-compulsivo, crises de depressão, histórico de perseguir mulheres. E isso é uma coisa que é vista com frequência em outros assassinos em massa. Eles também têm muita dificuldade em perceber seus pares empaticamente, em vê-los como seres humanos. Eu acho que isso é o X da questão, porque se tivessem alguma empatia com os seus pares, primeiro, eles não se sentiriam tão isolados a ponto de sentir necessidade de se vingar. E segundo, eles não conseguiriam atirar em seus semelhantes. Amanhã é o dia da retribuição. O dia em que eu vou ter a minha vingança contra a humanidade. Contra todos vocês. Uma coisa difícil de não perceber é que quase sempre são homens jovens.
Existe uma área do cérebro aqui atrás da testa chamada de córtex pré-frontal que nos permite considerar e também simular possibilidades futuras, avaliar hipóteses possíveis. Essa é a parte do cérebro que se desenvolve mais lentamente. O que ocorre nos garotos é que eles desenvolveram toda a capacidade física, a visão de mundo, de justiça e injustiça, mas essa parte do cérebro que nos dá certa sabedoria não está desenvolvida e não vai se desenvolver até os 25 anos. Ninguém escolhe se tornar um assassino em massa. Somos o que somos por causa do cérebro, que é determinado pela genética com que nascemos. Ele é mesclado com todas as experiências que tivemos, principalmente na infância. Isso também não se escolhe, não escolhemos os nossos genes ou experiências, mas tudo isso leva o cérebro a determinadas trajetórias. Meu nome é Nick e eu serei o próximo assassino em massa de 2018. Quanto aos assassinos em massa e seu tipo particular de ódio, eles colecionam suas injustiças e fazem esses planos, uma espécie de fantasia de vingança. E não é uma coisa que perdura por dias ou semanas, mas é algo que esses caras planejam durante meses, se não por anos. Escrevem sobre isso, pesquisam coisas na internet, estocam diferentes tipos de armas e munições. Eu estou com uma vítima aqui. Ele atirou na gente pelo lado oeste da escola. A mídia possui uma certa responsabilidade nisso, com sua cobertura extensiva. Toda vez que falamos sobre assassinos em massa, toda vez que eles aparecem na mídia, essa exposição acaba estimulando a fantasia de vingança de alguém que quer ser violento de uma forma pública e dramática. E isso afeta a mente adolescente. Eles têm essa coisa chamada de egocentrismo adolescente, que os faz achar que são especiais, que ninguém é capaz de sentir a mesma coisa que eles. E também que todos estão interessados no que estão fazendo. Então, esse egocentrismo adolescente, associado à necessidade de vingança, e infelizmente nos Estados Unidos, ao fácil acesso às armas, é uma receita para o desastre. Nicholas Cruz foi preso. Está sob custódia da polícia no momento. Cruz tinha comprado 7 armas legalmente, incluindo uma AK-47 e uma AR-15, que teriam sido usadas no massacre. A maioria dos que fazem bullying não se torna um assassino em massa, mas sim suas vítimas, que decidem se vingar do que sofreram perpetrando um massacre. Olha, eu sei que eu não fui muito legal com você. Eu sei que eu fiz com que você se sentisse um Você me disse isso. Eu tenho certeza de que você já falou que sentiu vontade de se matar por minha causa. E a gente não acredita em como isso é possível. Como uma pessoa que já foi maltratada poderia querer tratar outros de forma ainda pior? Eu zoei com a sua cara. Eu não queria que você ficasse com os meus amigos, mesmo que eu não tivesse feito nada de errado, tipo... Mas isso é o que as pesquisas mostram. Me desculpa, eu te amo. Tá, eu também te amo, cara. A exclusão social, como quando somos escolhidos por último para o time, ela dói exatamente da mesma maneira que uma dor física. O que eu quero dizer, ao examinar o cérebro, vemos as mesmas áreas se iluminarem, tanto para a dor física como para a exclusão social. E isso é o que faz com que a gente queira fazer parte do grupo. Dói muito não fazer parte de um grupo. Agora, isso não é desculpa para que quem sinta esse tipo de dor se torne um assassino em massa. Muitos de nós já nos sentimos excluídos de um jeito ou de outro em diferentes épocas da nossa vida. Será que vamos virar assassinos em massa? Claro que não. Somente uma parcela extremamente pequena da população faz uma coisa dessas. Acho difícil pensar se as pessoas nascem boas ou más, porque eu acho que as pessoas nascem como são. Grande parte da nossa personalidade possui um componente genético importante e é pré-determinada. Mas não significa que não possa ser modificada mais tarde na vida, dependendo do ambiente em que essas pessoas são colocadas. Então, se pegarmos uma mesma pessoa e a colocarmos em 2 ambientes diferentes, ela se tornaria completamente diferente, dependendo da interação entre os seus traços genéticos e o ambiente. Os psicólogos costumam se interessar em como pessoas que nasceram num ambiente de afeto e cuidado podem se tornar pessoas terríveis. Mas o que eu realmente gostaria de saber é como que alguém que tenha sido criado no pior dos ambientes, cercado de ódio e crueldade, pode se tornar uma ótima pessoa, conseguindo transcender o mundo em que se encontra.
Por essa razão, o ódio nos traz uma forma de lidar com o ambiente. Quando sentimos que sofremos alguma injustiça ou o nosso ambiente está sofrendo algum tipo de ameaça. O ódio tem uma função. Então vem uma nova pergunta. Estamos fadados ao ódio? Ou teríamos a capacidade de mudar nossos sentimentos em relação àqueles que odiamos? O cérebro é basicamente uma série de neurônios que se organiza e se adapta às experiências. Uma vez que o cérebro tenha aprendido alguma coisa, uma vez que o cérebro tenha desenvolvido o hábito de fazer as coisas de uma certa maneira, de compreender as coisas de uma certa maneira, ele então se torna adaptado a fazer essas coisas. Logo, alguém nascido numa determinada família, numa determinada comunidade, numa determinada nação, tem suas experiências delimitadas pelas circunstâncias do seu nascimento. Então, não é surpresa que a gente cresça com certos pontos de vista. Tenho várias memórias de infância de estar brincando com os meus irmãos. Tínhamos uma piscina no quintal, então várias lembranças felizes de uma infância normal. Vamos lá? Vai! E tenho outras lembranças de estar em protestos junto com os meus primos, dizendo às pessoas que elas iriam pro inferno. Vai pro inferno! O grupo da Igreja Batista de Westboro é amplamente conhecido pelas suas demonstrações contra os gays, contra católicos, judeus e contra os militares. We're marching, we're marching, we're marching to Zion, Lord. A Igreja Batista de Westboro é uma pequena igreja em Topeka, no Kansas. Ela tem uns 70, 80 membros. Se constituem quase totalmente de parentes meus, próximos e distantes. A Westboro foi fundada pelo meu avô em 1955, mas só começamos a chamar a atenção nacional e internacional em 1991, quando começamos a protestar todos os dias contra os gays em todo o país, e depois contra qualquer um que se opusesse a nós, que tivesse uma crença diferente da nossa. Fomos considerados um grupo de ódio quase imediatamente. As pessoas literalmente paravam os carros, davam meia volta, iam ao meio-fio e abriam as portas ao máximo, só para atingir a gente. Quando vemos essas coisas desde pequenos, isso reforça a ideia que nos ensinaram sobre as pessoas de fora. Todas as críticas que recebíamos eram consideradas irrelevantes e ilegítimas. Sair de lá era como pular em águas cheias de tubarões depois de ter feito cortes no corpo todo. Então essa ideia não passava pela minha cabeça, não havia essa possibilidade. Eu não conseguia me imaginar desse jeito, como uma pessoa rebelde que estaria pronta para cometer um ato odioso de traição. Megan Phelps Roper, a neta do pastor da Igreja Batista de Westboro, Fred Phelps, saiu da igreja. Ela está se desculpando com todas as pessoas feridas pela Westboro e por tudo que a igreja já fez. Numa postagem de seu blog, Phelps Roper explicou que ela e sua irmã de 19 anos, Grace, de repente mudaram sua maneira de pensar. A nossa igreja era minúscula, mas o que faltava em tamanho compensávamos com a força de nossas crenças. Cresci acreditando que estava em grande perigo devido ao fato de que o mundo e seus habitantes eram cheios de maldade e que iriam me afastar da verdade a menos que mantivesse vigilância constante. Essa foi a história que me contaram e em que acreditei nos primeiros 26 anos da minha vida. Tem gente que acha que é uma escolha ficar ali. Eu entendo esse ponto de vista, mas também posso dizer que com certeza não me parecia ser uma escolha. Eu nunca imaginei que o Twitter iria me trazer o início do fim da minha fé inabalável na noção de Deus e do mundo que eu recebi na Igreja Batista de Westboro. O Twitter da igreja era superativo e mais do que nunca estava o tempo todo na mídia. Eu chegava a receber centenas de tweets por dia de uma vez. Esse tweet diz que a mídia devia ignorar a Igreja Batista de Westboro. Em 2009, mudamos o foco e tínhamos uma lista de várias cidades dos Estados Unidos com as maiores populações de judeus. Nós íamos para essas cidades e protestávamos nas organizações judaicas que encontrávamos. Vejam esse substituto lamentável!
de obediência a Deus. Um dia minha prima estava me ajudando a encontrar pessoas e me mandou uma lista dos 100 judeus mais influentes no Twitter. O David Abitbol era o segundo e ele tem um blog chamado De Aulícios. Começamos a trocar mensagens e ele começou a me fazer uma série de perguntas sobre os nossos cartazes. E eu perguntava sobre teologia judaica, para que pudesse mostrar melhor pela Bíblia, porque eles estavam errados. E ele dizia coisas do tipo, então, eu entendo porque você pensa assim, mas se falasse hebraico, você saberia que não é isso que o versículo diz, não é isso que significa. Então eu decidi que ia começar a aprender a falar hebraico. Ele me disse que foi aí que percebeu que eu era sincera, que eu achava que o que eu estava fazendo era o certo. E parte do motivo por que ele percebeu que deveria continuar conversando comigo era que eu realmente estava prestando atenção. Como teve gente que se importou comigo, mesmo que eu não merecesse, esse foi o início, foi a ponta da linha para que eu começasse a desembaralhar as minhas ideias. E o meu jeito de falar com os de fora mudou. O meu sentimento em relação aos de fora mudou. E aí, a partir desse processo de abertura, era muito louco pensar nessas coisas, ter essas duas crenças. Acreditar que eu deveria amar o meu próximo e, ao mesmo tempo, orar para que coisas terríveis acontecessem a eles. E eu descobri que tinha essas duas ideias na minha cabeça ao mesmo tempo, só que nunca na mesma hora. Até começar a pensar em sair, eu estava presa nessa contradição. Eu não queria me meter em encrenca. Eu não queria ter que sair. Era uma coisa tão impossível para mim e devastadora. Está fazendo 5 anos que eu deixei a Westboro e a minha família. E apesar de que o trauma e o arrependimento não irão me deixar, estão acompanhados por uma sensação profunda de esperança. A lição mais importante que aprendi desde que saí é que a minha história não é só a da transformação de uma ex-fundamentalista. Tem a ver com o poder da compaixão que cria pontes que pareciam impossíveis. Existe muita esperança para muita gente que parece irremediavelmente perdida. Mesmo aqueles, como eu, que desde pequenos foram ensinados a temer e condenar os outros. Muito obrigada por me receberem aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada. Só podemos aprender o que experimentamos. Mas as experiências que temos, na verdade, transformam quem somos e irão determinar as experiências futuras. Então, uma coisa legal sobre o cérebro humano é que ele é fundamentalmente um sistema mutável. Normalmente isso não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, quando as circunstâncias são favoráveis, as mudanças são radicais. Elas não precisam ser parciais. Na verdade, dificilmente elas são. Beleza. Apesar de termos evoluído para perceber ameaças, para sentir ódio e isso tornar possível sermos violentos, não significa que estejamos presos nessa resposta evolucionária. Nós podemos invocar aspectos melhores da nossa natureza. Podemos desaprender a odiar.